Seguimos com um novo capítulo da nossa conversa. Mergulhamos agora no turbulento século XX, um período definido por guerras de escala global e por profundas mudanças no equilíbrio de poder, né? As fontes que a gente tem em mãos sugerem que certas linhas de influência, que já abordamos antes, continuaram a operar, mas agora com um foco muito específico nos grandes conflitos mundiais. Tudo parte de uma suposta busca jesuíta por controle global. É uma alegação e tanto. Vamos tentar entender como as fontes constroem esse argumento. Exatamente. O material que analisamos apresenta uma narrativa onde a ordem jesuíta teria desempenhado um papel central, quase como um fio condutor oculto por trás de eventos cruciais do século XX. Há alegações de envolvimento na ignição de guerras, em revoluções que mudaram nações, em crises econômicas de vasto alcance e até, veja só, em assassinatos de figuras políticas-chave. Tudo isso, segundo as fontes, estaria interligado por um plano de longo prazo visando estabelecer uma forma de domínio global. O que chama a atenção, sabe, é a forma como essas fontes tecem conexões entre eventos históricos tão diversos e complexos, atribuindo-os a essa única linha de intenção. Vamos começar com a visão geral, então. As fontes introduzem a ideia de que o período entre 1914 e 1945 não foi composto por duas guerras mundiais distintas, mas por uma única e prolongada Segunda Guerra dos 30 Anos, supostamente planejada pelos jesuítas. Uma Segunda Guerra dos 30 Anos. E o motivo apresentado, uma espécie de vingança calculada contra as nações europeias, citam Alemanha, Rússia, França, entre outras, que haviam expulsado a ordem jesuíta em décadas ou séculos anteriores. Parece uma retaliação em escala continental segundo essa perspectiva. E essa perspectiva mergulha fundo na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. As fontes vão direto ao gatilho, o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria-Hungria. A narrativa aqui é que o assassinato não foi apenas um ato de nacionalismo sérvio, sabe? Alegam que havia uma motivação mais profunda, ligada a Roma. Ferdinand teria se tornado um obstáculo por causa de suas políticas vistas como conciliatórias demais com servos ortodoxos e outros povos eslavos. Algo que iria contra os interesses papais na região balcânica, segundo essa interpretação. Entendi. Então a oposição era mais, digamos, religiosa ou estratégica do ponto de vista de Roma? Exato, segundo as fontes, sim. Menos sobre o nacionalismo sérvio em si e mais sobre esse tabuleiro geopolítico religioso. E é interessante como as fontes trazem a maçonaria para essa equação. Apontam que o assassino, Gavrilo Princip, seria membro de uma sociedade secreta chamada Mão Negra, Sim. que, por sua vez, teria sido fundada por maçons. Chegam a citar um suposto testemunho do próprio príncipe, onde ele teria afirmado que Ferdinando fora condenado à morte numa loja maçônica. Nossa! E claro, as fontes reiteram constantemente a premissa de que os jesuítas exerciam controle sobre os altos escalões da maçonaria. Pois é. Então a lógica apresentada é uma cadeia. Jesuítas controlam maçons, que fundam a Mão Negra, cujo membro executa o arquiduque, servindo assim aos supostos interesses de Roma. É isso? Basicamente, essa é a ligação que as fontes fazem, sim. Uma estrutura de controle em camadas, né? E dentro dessa lógica, o objetivo maior atribuído à Primeira Guerra Mundial seria uma ofensiva contra o cristianismo ortodoxo. Então não era só punir os países que expulsaram os jesuítas, mas também avançar contra a Igreja Ortodoxa. Exato. As fontes enquadram isso como a continuação de um conflito religioso que remontaria ao Grande Cisma de 1054. A Grande Guerra, então, teria sido usada como instrumento para enfraquecer ou mesmo eliminar populações sérvias e russas, facilitando o domínio de Roma sobre essas regiões e povos. Portanto, a visão central dessas fontes sobre a Primeira Guerra é que ela foi uma retaliação religiosa orquestrada e não primariamente um conflito geopolítico. Uma reinterpretação bem radical do evento, né? Com certeza. Saindo um pouco do fronte ocidental, mas ainda nesse período conflagrado, temos a Revolução Bolchevique na Rússia, em 1917. As fontes que analisamos são bastante diretas aqui.
afirmam que essa revolução foi instigada pelos jesuítas. Sim. Mencionam especificamente o superior geral da época, Vladimir Ledochovsky, ou Ladovchovsky, como aparece em algumas fontes, como o cérebro por trás dessa operação. Sim, e a narrativa se desenrola a partir daí. As fontes prosseguem dizendo que Lenin, após inicialmente cumprir um papel e até permitir o retorno formal dos jesuítas à Rússia em 1922... Ele permitiu o retorno deles. Segundo as fontes, sim. Mas depois ele teria se tornado um problema, talvez por deslealdade aos planos originais. Alegam que ele foi convenientemente envenenado e substituído por Stalin. Stalin. E ele seria mais alinhado aos jesuítas. É o que sugerem, que Stalin seria visto como mais confiável ou mais alinhado aos objetivos da ordem. E sobre o Stalin, as fontes buscam estabelecer uma ligação profunda e precoce com a ordem. Detalham a educação dele no Seminário Teológico Ortodoxo de Tiflis, na Geórgia. A alegação aqui é que este seminário era, na verdade, secretamente administrado por jesuítas disfarçados. Isso colocaria sob influência jesuíta desde a juventude, preparando-o para o seu futuro papel, segundo essa visão. Quer dizer, uma formação jesuíta, mesmo que indireta ou secreta, desde cedo. Exato. E aqui a argumentação das fontes toma um rumo ainda mais surpreendente ao abordar as origens ideológicas do comunismo. Isso é interessante. Elas argumentam que a raiz do comunismo não está em Karl Marx ou Friedrich Engels, como a gente geralmente pensa, né? Certo. Mas sim nos próprios jesuítas. Como predecessoras ideológicas, citam a utopia de Sir Thomas More. O autor inglês. Sim, que é descrito nas fontes como um traidor católico leal ao Papa acima do rei, e de forma mais concreta, as famosas reduções jesuítas na América do Sul nos séculos 17 e 18. Eram aquelas comunidades indígenas organizadas pelos jesuítas com forte controle social e econômico centralizado, sabe? Sei, as missões jesuíticas. Então a tese apresentada é que o comunismo seria, na essência, uma forma de romanismo. Tipo um sistema de controle totalitário papal, mas disfarçada. Exatamente. Alegam que essa ideologia foi deliberadamente mascarada como sendo de origem judaica, utilizando figuras como Marx e Engels como fachada. Disfarçada de origem judaica? Como assim? As fontes chegam a afirmar que Marx e Engels teriam sido financiados por maçons, que por sua vez estariam ligados aos jesuítas. Então a ideia é que usaram figuras de origem judaica para dar essa cara à ideologia, mas a raiz seria outra. Nossa. É uma genealogia do comunismo radicalmente diferente da história padrão que a gente conhece. Com certeza. Mudando o foco para as finanças e a política internacional, as fontes também traçam conexões importantes nesse campo. Destacam o Tratado de Latrão de 1929. O acordo entre Mussolini e o Vaticano que criou o Estado do Vaticano, né? Esse mesmo, um acordo histórico que não só restabeleceu o Vaticano como entidade política soberana, mas também incluiu um pagamento financeiro substancial da Itália ao Vaticano, como compensação pelas perdas territoriais anteriores. E o timing aqui é crucial na narrativa das fontes, imagino. Exatamente. Logo após esse influxo significativo de capital para o Vaticano, veio o crash da Bolsa de Nova York, em 1929, que deu início à Grande Depressão. A crise de 29. Isso. As fontes descrevem esse evento não como uma falha de mercado, mas como uma manobra financeira deliberada, orquestrada pelos jesuítas. Uma manobra? Como? A alegação específica é que o dinheiro recebido da Itália, através do Tratado de Latrão, foi usado pelo Vaticano para manipular o mercado de ações. Mencionam nominalmente Joseph P. Kennedy. O pai do GFK? É ele mesmo, um proeminente católico irlandês. Ele teria realizado operações massivas de venda a descoberto, o short selling, né? Contribuindo decisivamente para provocar o pânico e o colapso da Bolsa. E qual seria o objetivo disso, além de ganhar dinheiro com a queda? O suposto objetivo por trás dessa manobra, segundo as fontes, era devastar economicamente os Estados Unidos e outras nações protestantes ou seculares, e permitir que o Vaticano e seus associados financeiros comprassem empresas, bancos e propriedades a preços irrisórios.
e isso consolidaria um enorme controle corporativo e financeiro nas mãos de agentes ligados a Roma. Caramba, minando a independência econômica dessas nações. E ainda nesse contexto de manipulação financeira, as fontes inserem a criação do Banco Central Americano, o Federal Reserve System, o Fed, em 1913. Sim, essa é outra conexão chave que elas fazem. E a narrativa aqui é talvez uma das mais dramáticas e conhecidas dessas teorias. Alegam que o naufrágio do Titanic, em abril de 1912, não foi um acidente. Não foi um acidente. O que dizem, então? Ivo, eliminar figuras proeminentes e ricas que se opunham vigorosamente à criação do Federal Reserve e que, convenientemente, estavam a bordo da viagem inaugural do navio. Nomes como John Jacob Astor IV, Isidor Straus, da Macy's, e Benjamin Guggenheim são frequentemente citados como os alvos principais. Puxa vida! Quer dizer, afundar um navio daquele tamanho para eliminar opositores de um banco é uma acusação muito, muito grave. E extremamente grave. E para sustentar essa alegação extraordinária, as fontes listam uma série de supostas evidências ou anomalias. Que tipo de evidências? Argumentam que o capitão do navio, Edward J. Smith, era um coadjudor jesuíta, um membro leigo da ordem comprometido por voto e que estaria seguindo ordens secretas para garantir que o navio afundasse. O capitão seria jesuíta? E seguindo ordens? Era a alegação. Mencionam também a presença a bordo do padre jesuíta Francis Brown. Ele era fotógrafo e tirou muitas das últimas fotos do navio. Sim, as fotos dele são famosas. Pois é. As fontes destacam que ele desembarcou em Queenstown, na Irlanda, antes da travessia fatal do Atlântico, sugerindo que ele sabia o que estava por vir ou que sua missão era documentar os alvos. E tem mais? Sim, as fontes acrescentam outros pontos que consideram suspeitos. Apontam que figuras financeiras poderosas, supostamente ligadas aos proponentes do Fed, como o JP Morgan. Que era o dono da linha White Star, né? Exato. E descrito nas fontes como agente dos Rothschild e do Vaticano. Ele e outros aliados teriam cancelado suas passagens no último minuto. Cancelaram na última hora? Detalham também supostas irregularidades durante o naufrágio, o uso de sinalizadores brancos em vez de vermelhos. Brancos. Isso não é sinal de perigo, né? Exato. Botes salva-vidas que partiram com muitos lugares vazios. E manobras consideradas questionáveis do primeiro oficial William Murdoch ao avistar o iceberg, como a ordem de reverter os motores, o que poderia ter reduzido a capacidade de manobra do navio. Realmente, são pontos que levantam perguntas, se forem precisos. A investigação oficial que se seguiu, tanto nos Estados Unidos quanto na Grã-Bretanha, é classificada pelas fontes como que? Como um mero acobertamento destinado a esconder a verdade sobre essa suposta conspiração. Entendo. E conectando essas manobras financeiras à política americana, as fontes focam em Franklin D. Roosevelt, o FDR. Sim. Descrevem-no como uma maçom de grau 32, o que, na lógica interna dessas fontes, o colocaria sob influência ou controle direto dos jesuítas, que supostamente dominavam a maçonaria. Certo, a mesma lógica da mão negra. Isso. Alegam que FDR estabeleceu uma ditadura de fato nos Estados Unidos ao declarar um estado de emergência nacional em 1933, durante a Grande Depressão. O New Deal e tudo mais. Mas a alegação vai além. Afirmam que esse estado de emergência nunca foi formalmente encerrado e que, desde então, a Constituição americana estaria subordinada a esses poderes emergenciais. Uma ideia bem forte, né? Sem dúvida. Avançando para o conflito global seguinte, a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, as fontes apresentam Adolf Hitler sob uma luz muito particular. Como assim? Enfatizam que ele foi batizado como católico, nunca foi formalmente excomungado pela Igreja Católica e, mais importante, teria recebido apoio significativo do Vaticano. Citam até mesmo elogios feitos por Hitler à estrutura hierárquica e à disciplina da Igreja Católica como um modelo organizacional a ser seguido. Interessante. E essa suposta conexão se estende a outras figuras-chave do regime nazista? Sim, as fontes destacam Heinrich Himmler,
o chefe da SS, Himmler. apontam que Himmler também era católico, embora as crenças dele depois tenham ficado mais complexas, né? E que ele teria conscientemente modelado a estrutura e os princípios da SS com base na ordem jesuíta. A SS baseada nos jesuítas. Como assim? Para sustentar essa afirmação, citam frequentemente um depoimento de Walter Schellenberg, outro oficial de alto escalão da SS, que teria mencionado essa inspiração jesuíta de Himmler. Nossa! As fontes também entram em detalhes sobre o suposto financiamento do Vaticano a Hitler e ao Partido Nazista, especialmente nos seus primórdios. Financiamento direto. Mencionam um encontro relatado entre o núncio apostólico na Alemanha, Eugênio Pacelli, que depois virou o Papa Pio XII, e Hitler. Nesse encontro, Pacelli teria entregue fundos da igreja para apoiar o movimento nazista. Existe alguma prova disso? Uma testemunha? O testemunho citado para essa alegação vem de uma freira chamada Irmã Pasqualina Lennert, que foi governanta de Pacelli por muitos anos e teria presenciado a entrega do dinheiro. Uma alegação explosiva, sem dúvida. Com certeza. E além desse suposto financiamento direto, as fontes apontam para o envolvimento de colaboradores financeiros do regime nazista que teriam ligações com interesses americanos e, por extensão, com o Vaticano. Tipo quem? Mencionam especificamente figuras como Prescott Bush. O avô e pai de presidentes americanos. Ele mesmo. E seu sogro, George Herbert Walker, através de entidades como a Union Banking Corporation UBC em Nova York, eles mantinham relações comerciais com o industrial alemão Fritz Thyssen, um dos primeiros financiadores de Hitler, e com o conglomerado químico IG Farben, conhecido por seu papel no esforço de guerra nazista e pelo uso de trabalho escravo. A conexão aqui é feita através das redes financeiras internacionais que, segundo as fontes, eram controladas ou influenciadas pelo Vaticano. Entendi. É uma rede complexa de conexões que as fontes traçam. E talvez uma das alegações mais surpreendentes encontradas nessas fontes sobre a Segunda Guerra Mundial. Tem mais? Tem. É a de que o livro Minha Luta, Mein Kampf, a autobiografia e manifesto político de Hitler, não teria sido escrito por ele. Não. E por que então? As fontes afirmam que o verdadeiro autor foi um padre jesuíta chamado Bernard Steinfeld, ou Steinfeld, em algumas fontes. Ok, o Mein Kampf, escrito por um jesuíta. Isso mudaria tudo. É uma das alegações mais impactantes que encontramos aqui, sem dúvida. Com certeza. E durante o período da guerra, as fontes dedicam atenção especial às atrocidades cometidas no Estado independente da Croácia, um Estado fantoche nazista. A Croácia Ustasi. Isso. Descrevem o regime Ustasi, liderado por Ante Pavelić, um católico fervoroso. Alegam que, com a bênção implícita, ou, no mínimo, o silêncio conivente do Papa Pio XII, o regime Ustasi promoveu uma campanha brutal de genocídio contra os sérvios ortodoxos. Genocídio? Centenas de milhares teriam sido assassinados, expulsos ou forçados a se converter ao catolicismo, muitas vezes com a participação ativa de clérigos católicos croatas. Um ponto bem pesado que as fontes trazem. Muito pesado mesmo. E a narrativa continua após a derrota do Eixo, em 1945. De guerra nazistas e colaboradores, incluindo o próprio Ante Pavelić. Ajudaram nazistas a fugir. Como? Descrevem as chamadas hotlines, as rotas de fuga, que supostamente passavam por mosteiros, conventos e outras instituições católicas na Itália e em outros lugares, permitindo que esses indivíduos escapassem da justiça e encontrassem refúgio, principalmente na América do Sul. As famosas headlines. Mencionam também iniciativas como a Operação Paperclip, embora esta fosse primariamente uma operação americana para recrutar cientistas alemães, mas como parte de um esforço mais amplo, supostamente influenciado pelo Vaticano, para proteger indivíduos úteis do antigo regime nazista. Entendi. Após a Segunda Guerra Mundial, entramos no longo período da Guerra Fria. Como as fontes interpretam essa era? Bom, elas interpretam essa era de tensão bipolar entre Estados Unidos e União Soviética não como um confronto ideológico genuíno entre capitalismo e comunismo. Ah, não!
Não, mas como mais uma etapa da estratégia jesuíta de longo prazo. E qual seria o objetivo alegado aqui? Criar uma fachada de conflito global, um teatro dialético, para manter o mundo em estado de medo e tensão constantes. Uma distração controlada, então. Isso. Serviria para distrair a atenção dos supostos crimes cometidos pelo Vaticano e seus aliados durante a Segunda Guerra Mundial, e, ao mesmo tempo, permitiria o controle e a manipulação tanto do bloco ocidental cristão quanto do bloco oriental comunista. Ambos os lados controlados. Ambos, segundo as fontes, infiltrados ou controlados em algum nível por agentes jesuítas. Entendi. Então a Guerra Fria seria uma espécie de peça de teatro global. Exatamente, segundo essa visão. E dentro desse quadro da Guerra Fria como um conflito manipulado, as fontes relatam o suposto assassinato de figuras que representavam uma ameaça a essa ordem bipolar estabelecida. Tipo quem? O general George S. Patton é apresentado como um exemplo proeminente. Alegam que o verdadeiro motivo de sua morte em 1945 não foi simplesmente o acidente de carro que sofreu. Não. O que teria sido, então? Afirmam que ele foi eliminado porque defendia abertamente um ataque imediato à União Soviética após a derrota da Alemanha, o que contrariava os planos jesuítas de estabelecer a longa e controlada rivalidade da Guerra Fria. Ele queria continuar a guerra contra os soviéticos? Ministrado no hospital onde Patton se recuperava do acidente de carro convenientemente arranjado. Nossa, assassinado no hospital. Outro caso que as fontes trazem. Exato. E outro assassinato que ocupa um lugar central na narrativa das fontes é o do presidente John F. Kennedy em 1963. Ah, claro, JFK. Não podia faltar. E qual seria o motivo alegado? Ele era católico, né? Sim, o primeiro presidente católico dos Estados Unidos. Mas, segundo as fontes, ele teria se voltado contra os interesses do Vaticano e da ordem jesuíta em várias frentes. Como assim? Citam sua intenção de retirar as tropas americanas do Vietnã. Contrariando a guerra contínua. Exato. Sua ordem executiva 1110 para emitir certificados de prata pelo Tesouro americano. Desafiando o Federal Reserve. Isso. E seus planos renovados de invadir Cuba para derrubar Fidel Castro, que, segundo algumas vertentes dessa teoria, também seria um agente jesuíta ou controlado por eles. Até o Fidel, essa teoria tem muitas ramificações. Muitas. E as fontes descrevem o assassinato de Kennedy não como obra de um atirador solitário, o Lee Harvey Oswald. Que eles chamam de bode expiatório, imagino. Exato, um patsy, mas como uma operação complexa e muito bem planejada por uma conspiração ligada aos jesuítas, à CIA, ao FBI, à máfia e a exilados cubanos. Um monte de gente. Uma conspiração enorme. E afirmam que a execução foi deliberadamente realizada em público e de forma brutal. As fontes mencionam inclusive a controversa alegação de que um dos tiros fatais teria sido disparado pelo próprio motorista da limusine presidencial, o agente do serviço secreto William Greer. Peraí, o motorista. Essa eu não conhecia, que coisa vível. Pois é, e tudo isso como um aviso terrível e inequívoco para quaisquer outros líderes mundiais que ousassem desafiar a agenda jesuíta de controle global. É uma das teorias mais elaboradas, né? Sem dúvida. E em contraste com o destino de Kennedy, como as fontes apresentam o caso de Ronald Reagan. Ah, e a história muda. Como assim? Após sobreviver a uma tentativa de assassinato em março de 1981, que as fontes atribuem não ao atirador John Hinckley Jr., mas sim a uma ação interna, talvez do agente do serviço secreto Jerry Parr, que empurrou Reagan cá dentro do carro. A bala ricocheteou no carro, né? Isso. Depois disso, Reagan teria se tornado muito mais cooperativo com a agenda do Vaticano. Mais cooperativo? Em que sentido? O ponto culminante dessa cooperação, segundo a narrativa das fontes, foi a restauração das relações diplomáticas formais plenas entre os Estados Unidos e a Santa Sé em 1984, algo que não existia desde 1867. Ah, retomada das relações diplomáticas. Entendi. E as fontes mencionam um detalhe que consideram simbólico relacionado à posse de Reagan, o chamado Sinal do Obelisco. Sinal do Obelisco. O que é isso? Citam uma alegação atribuída ao ex-jesuíta Alberto Rivera,
uma figura controversa, mas central para muitas dessas teorias, de que a cerimônia de posse de Reagan em 1981, realizada pela primeira vez na história americana no lado oeste do Capitólio, de frente para o monumento a Washington, Que é um obelisco egípcio, símbolo maçônico. exato, que isso foi um sinal secreto jesuíta para os seus iniciados em todo o mundo, Um sinal indicando o quê? indicando o fim iminente da farsa da Guerra Fria e o início de uma nova fase, a consolidação do poder global sob o pretexto da luta contra um novo inimigo fabricado, o terrorismo internacional. Caramba! Para fechar esse ciclo, né? É realmente uma teia complexa de alegações que interliga eventos gigantescos. Pois é. Ao olhar para o século XX através da lente dessas fontes, emerge um quadro onde as duas guerras mundiais, a ascensão e expansão do comunismo, crises financeiras devastadoras como a de 1929, a criação de instituições como o Federal Reserve e até a eliminação física de líderes proeminentes estariam todos, de alguma forma, conectados a uma única e persistente busca da ordem jesuíta por domínio global, operando nas sombras da história oficial. A narrativa alternativa, apresentada com tantos detalhes e conexões nas fontes que a gente analisou, certamente levanta questões profundas sobre a natureza do poder, sobre a possibilidade de influências ocultas e agendas de longo prazo moldando o curso dos acontecimentos mundiais, muito além do que é geralmente ensinado ou aceito na historiografia convencional. É muita coisa, né? De fato. E é crucial, mais uma vez, sublinhar que nossa função aqui é apresentar e desempacotar as alegações e narrativas contidas nas fontes fornecidas. Elas constroem um argumento intrincado, por vezes chocante, interligando eventos de enorme magnitude a uma suposta agenda específica de poder e influência que teria atravessado todo o século XX, culminando no cenário geopolítico que herdamos após a Guerra Fria. A interpretação e a veracidade desses eventos e conexões, claro, permanecem em um campo vasto e aberto à análise crítica e ao debate histórico. É uma narrativa complexa. Perfeitamente colocado. E ainda há mais camadas e alegações a explorar nessas fontes que recebemos. Nossa análise aprofundada continua na próxima parte, onde examinaremos outras dimensões dessa narrativa. Nessa penúltima parte da nossa conversa, vamos comentar sobre um argumento central nos documentos que analisamos. A alegação de uma espécie de guerra, contra a Bíblia e as Escrituras Sagradas. Isso. A ideia apresentada é que essa suposta ofensiva teria contribuído assim para um engano espiritual. Vamos mergulhar no que as fontes descrevem como as táticas usadas para, segundo elas, minar a autoridade bíblica e as interpretações tidas como tradicionais. Exatamente. O material que a gente tem em mãos, ele constrói uma narrativa bem específica, né? Conecta eventos históricos, figuras importantes, debates teológicos e apresenta tudo isso como parte de um conflito maior. Uhum. A tese central defendida nessas fontes é a de um esforço orquestrado para desacreditar a Bíblia. E o foco, muitas vezes, é em pontos considerados fundamentais, como o relato da criação em Gênesis. Certo, vamos começar por aí então. Um dos pontos de partida mencionados, citando, por exemplo, o tal plano secreto atribuído a Leone nas fontes, é que certos grupos, especificamente os jesuítas, segundo essa visão, enxergavam a Bíblia, em particular a versão King James, como um obstáculo, quase como uma serpente a ser neutralizada. Exato. E uma das ferramentas que teria sido promovida nesse sentido foi a teoria da evolução de Charles Darwin. Sim, a alegação nas fontes é clara. A teoria da evolução teria sido, assim, estrategicamente impulsionada como uma forma de invalidar o relato literal de Gênesis. Como assim? Bem, ao propor uma origem da vida e da humanidade baseada em processos naturais, tipo acaso, mutações ao longo de milhões de anos, a evolução, nessa perspectiva que as fontes trazem, eliminaria a necessidade de um criador como descrito na Bíblia. Entendi. Atacaria a base da narrativa bíblica sobre as origens. Justamente. E isso, claro, teria um impacto direto na autoridade do texto bíblico como um todo, né? E as fontes buscam me ilustrar isso com exemplos. Elas mencionam casos específicos. Mencionam, sim.
Falam muito do caso do Homem de Piltdown, que foi descoberto lá em 1912. Ah, sim, eu li sobre isso no material. É descrito como uma fraude, né? Exatamente. Uma fraude deliberada, montada para fornecer uma suposta prova da evolução humana. As fontes até citam um possível envolvimento do padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin, que estava lá na descoberta. Nossa, e depois descobriram a fraude? Décadas depois, confirmaram que era a combinação de um crânio humano moderno com uma mandíbula de orangotango. Uma coisa bem grosseira, na verdade. Impressionante. E as fontes enfatizam que, mesmo com controvérsias como essa, e com que elas descrevem como uma falta de fósseis de transição claros, a teoria da evolução persistiu. Falam de alguma evidência para essa falta de fósseis? Mencionam uma troca de cartas bem interessante entre um tal Luther Sunderland e o Dr. Colin Patterson, que era um paleontólogo importante do Museu Britânico. E o que diziam essas cartas? Segundo as fontes, o Patterson teria admitido de forma bem direta que não conhecia nenhum fóssil de transição inequívoco que ele pudesse usar para ilustrar o próprio livro dele sobre evolução. Ele teria dito algo como, se eu conhecesse algum, eu o colocaria no livro. Forte isso. E tem mais algum argumento técnico que as fontes levantam contra a evolução? Sim, trazem a questão da complexidade bioquímica irredutível, um conceito que ficou famoso com o Dr. Michael Behe. Complexidade irredutível. O que seria isso, basicamente? A ideia central, como apresentada nas fontes, é que alguns sistemas biológicos são tão complexos, sabe, com várias partes que dependem umas das outras para funcionar, que eles não poderiam ter surgido por pequenas mudanças graduais, como o darwinismo clássico propõe. Tipo um motor, que se tirar uma peça ele não funciona. Exato, essa é a analogia. As fontes alegam que faltam explicações darwinianas detalhadas para a origem de muitos processos celulares complexos, como o flagelo bacteriano, por exemplo. Entendi. E para fechar esse bloco da evolução, as fontes mencionam alguma posição oficial da Igreja Católica? Mencionam, e é um ponto que eles destacam bastante, a declaração do Papa João Paulo II em 1996. O que ele disse? Ele afirmou que a teoria da evolução era mais do que uma hipótese. E esse reconhecimento formal pelo Vaticano é interpretado, dentro da lógica dos documentos, como um passo significativo nesse suposto plano de enfraquecer a interpretação literal da Bíblia. Alinhando a Igreja Católica a uma visão que, segundo as fontes, contradiz Gênesis. Isso. É interessante ver como as fontes conectam um desenvolvimento científico do século XIX diretamente a uma suposta agenda espiritual antiga, né? Sem dúvida. Agora, saindo um pouco da biologia e entrando na questão dos textos bíblicos em si. As fontes apontam para outro campo de batalha nessa suposta guerra. A própria transmissão e tradução do Novo Testamento parece que é uma grande controvérsia aí, né? Ah, sim. Essa é uma parte central do argumento deles. As fontes fazem uma distinção fundamental entre dois, vamos dizer assim, tipos principais de manuscritos gregos do Novo Testamento. Quais seriam? De um lado, o que eles chamam de texto majoritário, também conhecido como textus receptus, ou texto recebido. Argumentam que esse texto, que teria vindo da região de Antioquia, foi a base para as Bíblias da Reforma Protestante. Como a King James que você mencionou antes. Exatamente. A King James é o grande exemplo deles. As fontes consideram esse texto majoritário como o mais autêntico, o mais preservado. Certo, esse é um lado. E o outro? O outro lado é o que eles chamam de texto minoritário. Esse estaria associado principalmente a Alexandria, no Egito. As fontes ligam esse texto a figuras como Orígenes, um teólogo antigo. Sei. Há correntes como o gnosticismo, que tinha umas visões bem diferentes sobre Cristo e a criação, segundo o material, e também a Vulgata Latina, que foi a tradução feita por Jerônimo para a Igreja Católica. E qual o problema com esse texto minoritário, segundo as fontes? A alegação principal é que essa linha textual, a alexandrina, teria sofrido corrupções, alterações que, segundo eles, tendem a diminuir ou a obscurecer a divindade plena de Jesus Cristo. Entendi. E as fontes identificam quem teria sido responsável por, digamos, popularizar esse texto minoritário mais recentemente? Identificam sim. Apontam para dois acadêmicos anglicanos do século XIX, Brooke Foss Westcott e Fenton John Anthony Hort.
Westcott e Hort. Isso. Segundo o material, eles foram figuras-chave na criação de um novo texto crítico grego do Novo Testamento. E esse texto deles se baseou, adivinha, fortemente em 2 manuscritos da tradição alexandrina. Quais? O Codex Sinaiticus, que foi encontrado num mosteiro católico lá no Monte Sinai, e o Codex Vaticanus, que estava guardado, como o nome diz, na Biblioteca do Vaticano. Então a origem desses manuscritos é vista como suspeita pelas fontes? Com certeza, a ligação com ambientes católicos é enfatizada. E eles vão além, exploram as crenças pessoais de Westcott e Hort. O que eles dizem sobre isso? Citam que Westcott, por exemplo, tinha dúvidas sobre a literalidade dos primeiros capítulos de Gênesis, sobre milagres. Já o Hort mencionam que ele acreditava em coisas como purgatório e regeneração batismal. Doutrinas que as fontes associam ao catolicismo. Exato. E dizem até que Hort via a posição católica, Romish View, como ele chamava, como mais próxima da verdade do que a visão evangélica da época dele. Tudo isso para reforçar a ideia de que eles teriam uma inclinação, que favoreceria essa linha textual alexandrina. E qual teria sido o impacto prático desse trabalho de Westcott e Hort, segundo a narrativa das fontes? Olha, o impacto, segundo eles, foi gigantesco. O texto crítico grego que Westcott e Hort produziram se tornou a base para a maioria esmagadora das traduções modernas da Bíblia. Traduções como a NIV, a NVI aqui no Brasil. Sim, a New International Version, NIV, a nova versão internacional, NVI, e muitas outras. Isso cria um contraste direto com traduções mais antigas, como a King James, que usou o Textus Receptus. Então a implicação, segundo o material, é que a própria base de muitas Bíblias que as pessoas usam hoje seria questionável. Essa é a alegação central, que a fonte textual estaria comprometida, digamos assim. E as fontes dão exemplos concretos dessas supostas alterações? Alguma passagem específica? Dão vários. Um exemplo muito citado é João 1, versículo 18. O que diz lá? Na King James, baseada no texto recebido, fala do Filho unigênito, the only begotten Son, que revela a Deus. Mas em muitas traduções modernas, baseadas no texto crítico, a leitura é algo como Deus unigênito, the only begotten God, ou algo parecido. Deus unigênito em vez de Filho unigênito. Qual a implicação disso para eles? Eles interpretam essa mudança como uma influência de ideias gnósticas, que poderia, borrar a distinção entre Deus Pai e Deus Filho, ou sugerir uma emanação divina em vez de uma filiação única e clara. A alegação é que essas mudanças, que podem parecer pequenas, teriam implicações teológicas enormes sobre quem é Jesus. Entendi. E mencionam outros exemplos? Sim. Outro que aparece bastante é Atos 2, versículo 30. A King James diz que Deus levantaria Cristo segundo a carne, da descendência de Davi, para sentar no trono. Segundo a carne, enfatizando a natureza humana, física. Exato. Já muitas versões modernas, como a NIV, omitem essa expressão segundo a carne. E as fontes veem isso como uma negação, talvez gnóstica também, da encarnação física de Cristo, que ele não teria vindo realmente em um corpo humano descendente de Davi. Nossa, são pontos bem específicos da teologia. Sem dúvida. E para amarrar essa questão das traduções modernas, há uma suposta influência católica. O que mais eles mencionam? Mencionam a participação de Carlo Maria Martini. Ele era cardeal e jesuíta, e ele fez parte do comitê responsável pelo texto grego da United Bible Societies. Que é a base para muitas traduções. Incluindo a NIV, exatamente. Para as fontes ter um jesuíta influente num comitê que define o texto base para traduções usadas principalmente por protestantes, bom, isso levanta sérias questões sobre a independência e a teologia dessas versões. Essa linha de argumentação sobre textos e traduções parece se encaixar numa alegação maior de infiltração, de mudança interna nas igrejas não católicas, né? Perfeitamente. Se a gente conectar isso ao quadro maior que as fontes pintam, essa questão dos textos é vista como parte de uma estratégia mais ampla.
E isso nos leva ao que as fontes descrevem sobre o movimento de Oxford e o ecumenismo. Certo. O material fala do movimento de Oxford, que começou lá por 1833 na Inglaterra, figuras como John Henry Newman, clérigos anglicanos. Isso. E as fontes não o descrevem como uma simples reforma interna, né? De jeito nenhum. Descrevem como um esforço secreto, velado, para reaproximar e, no fim das contas, reunir a Igreja Anglicana com a Igreja Católica Romana. E mencionam até uma condição imposta por Roma. Sim, por um tal Monsenhor Wiseman, que era representante papal na época. A condição seria a aceitação total, integral, das doutrinas do Concílio de Trento pela Igreja Anglicana, que era justamente o ponto de ruptura da reforma, né? Exatamente. E o desfecho, segundo as fontes, foi que quando essa agenda pró-Roma ficou clara, Newman e um grupo grande, uns 150 seguidores influentes, se converteram mesmo ao catolicismo. Mas nem todos. Aí que está o ponto-chave para eles. A alegação é que outras figuras influenciadas pelo movimento, como o próprio Westcott, que a gente falou antes, Aquele do texto bíblico. esse mesmo, ele e outros teriam permanecido estrategicamente dentro da Igreja Anglicana, agindo na visão das fontes como agentes de influência romana a longo prazo, uma espécie de cavalo de Troia. Mais amplo. Muito mais amplo e antigo. As fontes falam de uma infiltração jesuíta sistemática que levaria séculos em instituições protestantes. Seminários, igrejas, editoras. Com qual objetivo? Minar as doutrinas da reforma por dentro, né? E preparar o terreno para uma aceitação maior da autoridade e das tradições católicas. E essa suposta infiltração teria, digamos, chegado a um ponto alto ou ficado mais visível na época do Concílio Vaticano II, lá nos anos 60. E como o Vaticano II é interpretado nesse contexto pelas fontes? Porque geralmente ele é visto como uma abertura, né? Pois é, mas as fontes têm uma visão bem diferente, bem crítica. Longe de ser uma abertura genuína, o Vaticano II é apresentado como um movimento ecumênico estratégico. Estratégico em que sentido? O objetivo, segundo essa perspectiva, seria atrair as denominações protestantes que já estariam enfraquecidas pela infiltração, pela adoção dos textos bíblicos comprometidos, pelo liberalismo teológico, atraí-las de volta para a esfera de influência de Roma. Ah, entendi. E o ponto crucial que as fontes enfatizam é: essa união ecumênica se daria sob a primazia da tradição e da autoridade católicas, e não com base nos princípios da sola escritura, da Bíblia apenas, que foi o cerne da reforma protestante. Uma reunificação nos termos de Roma, basicamente. Exatamente essa é a leitura que as fontes fazem do movimento ecumênico pós-Vaticano II. Agora, mudando o foco geográfico para os Estados Unidos, as fontes também apontam eventos específicos lá como parte dessa suposta guerra cultural e espiritual. Mencionam decisões da Suprema Corte, né? Sim, destacam duas decisões muito importantes dos anos 60. Primeiro, Engel contra Vitale, de 1962. Essa declarou inconstitucional a prática de orações patrocinadas pelo Estado nas escolas públicas. Certo. Logo depois, em 63, veio Abington School District contra Champ. Essa proibiu a leitura obrigatória de versículos bíblicos nas escolas públicas. As duas baseadas na primeira emenda na cláusula de estabelecimento, interpretada como exigindo uma separação bem rígida entre igreja e Estado. E as fontes questionam essas decisões. Como? Questionam. E muito. Argumentam que oração e leitura da Bíblia eram práticas comuns nas escolas americanas por quase 175 anos antes disso. Nossa, bastante tempo. Pois é. E aí perguntam: como algo que foi constitucional por tanto tempo, de repente vira inconstitucional? Buscando explicações para essa mudança, as fontes levantam hipóteses sobre influências externas na corte. Que tipo de influências? Mencionam, por exemplo, que o chefe de justiça na época, o Earl Warren, era maçom. E sugerem, a partir da perspectiva delas, que isso poderia indicar uma agenda anticristã ou secularizante por trás das decisões. Entendi. Uma ligação indireta. E também expressam surpresa, pelo fato do Congresso e do presidente da época não terem agido para contestar ou limitar o poder dos juízes nesse caso específico.
Fica um ar de estranhamento de como deixaram isso acontecer. Ainda nos Estados Unidos, outro ponto que as fontes levantam é a questão do status fiscal das igrejas, aquela classificação 51C3 que garante isenção de impostos. Exato. As fontes conectam a popularização, ou talvez a pressão, para que as igrejas adotassem essa classificação fiscal a Lyndon B. Johnson, o LBJ, quando ele era senador e depois presidente. E qual seria o problema com isso, segundo elas? A isenção fiscal parece algo bom, né? Financeiramente, sim, mas a alegação é que essa isenção veio com restrições, implícitas ou explícitas, mas restrições à participação política das igrejas. Como assim? Isso teria criado o que eles chamam de efeito inibidor, um chilling effect. Para não arriscar perder o status de isenção fiscal, que é muito valioso, as igrejas teriam se tornado mais cautelosas, sabe? Menos propensas a criticar abertamente políticas do governo ou a se envolver em questões controversas, mesmo que as vissem como imorais. Então, na visão das fontes, isso serviu para silenciar uma voz de oposição moral. Exatamente. Uma forma de neutralizar a influência pública das igrejas em questões importantes. Então, juntando todos esses fios que a gente conversou, ataques à literalidade da Bíblia, via evolução, as mudanças nos textos e traduções, a suposta infiltração, o ecumenismo nos termos católicos, as decisões judiciais secularizantes, as restrições fiscais. As fontes estão construindo um quadro bem complexo, né? De um enfraquecimento deliberado da influência bíblica e protestante. É essa a imagem que elas pintam, sim. Um ataque multifacetado. E qual seria o objetivo final por trás disso tudo, segundo o material? Onde isso tudo levaria? Olha, o objetivo final alegado nas fontes é bastante ambicioso, para dizer o mínimo. Falam em dominação mundial pelo Vaticano. Dominação mundial. É o que as fontes afirmam repetidamente, e sugerem que parte do plano envolveria estabelecer Jerusalém como uma espécie de capital religiosa ou talvez até política mundial. E essa capital estaria sob controle ou pelo menos forte influência papal. Essa é uma afirmação, uau, extraordinária. As fontes oferecem algum tipo de evidência para sustentar essa alegação sobre Jerusalém? Algo concreto? Apresentam alguns pontos que elas consideram como evidências. Citam, por exemplo, um artigo que teria sido publicado em 1993 no jornal italiano, o La Stampa. E o que dizia esse artigo? Noticiava que o Vaticano estaria negociando para obter controle administrativo sobre locais sagrados cristãos em Jerusalém, potencialmente incluindo áreas do Monte do Templo ou ali perto. Interessante! E tem mais alguma coisa? Mencionam também uma entrevista atribuída a um escritor francês chamado Marek Halter. Ele é descrito como alguém próximo a Shimon Peres, que na época era ministro das Relações Exteriores de Israel. Certo. E essa entrevista? Teria sido dada a uma revista israelense, Xixi. Nela, o Halter teria afirmado ter agido como intermediário, entregando uma carta do Peres para o Papa João Paulo II. Uma carta? Com que conteúdo? Aí que vem a parte bombástica da alegação. A carta, segundo o Halter, nessa suposta entrevista, prometia ceder o controle de Jerusalém Oriental ao Vaticano. O quê? Isso. Jerusalém Oriental seria administrada sob um estatuto internacional, com polícia da ONU e até participação da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Nossa, são alegações bem específicas e geopoliticamente muito carregadas. É preciso dizer que são alegações das fontes, né? Sem dúvida. É fundamental frisar isso. Estamos relatando que as fontes apresentam como evidência para essa tese grandiosa. E como as fontes conectam essa suposta busca por poder com a doutrina católica histórica? Elas encontram alguma base para isso nos textos da Igreja? Encontram, sim. Elas buscam um fundamento doutrinário recorrendo a teólogos influentes. E o nome que mais aparece é o de São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Isso. Apresentam uma citação da obra principal dele, a Suma Teológica, que trata da questão dos hereges. E o que diz essa citação, segundo as fontes? Na passagem citada, Aquino argumenta que, depois de tentar corrigir um herege uma ou duas vezes,
Se ele continuar obstinado, a Igreja deveria excomungá-lo e entregá-lo ao tribunal secular. E aí vem a parte forte, para ser exterminado do mundo pela morte. Exterminado pela morte. Nossa, É uma citação bem bem dura. dura. E as fontes usam essa passagem específica de Aquino para fundamentar a ideia de que, pelo menos na visão delas, certas doutrinas históricas poderiam justificar ações drásticas contra opositores. Mas alguém poderia argumentar que isso é doutrina medieval, que não se aplica mais. As fontes abordam isso? Abordam sim. Para reforçar que essa não seria apenas uma doutrina esquecida, elas trazem um exemplo mais recente, do século XIX. Qual exemplo? O relato de um episódio envolvendo um ex-padre católico chamado Charles Tinique. Ele se tornou um crítico ferrenho da Igreja. Chinique. Lembro de ter visto esse nome. As fontes narram um processo judicial em que o Tinique estava sendo acusado falsamente, segundo ele e as fontes, e quem atuou como advogado dele foi Abraham Lincoln, antes de ser presidente. O Lincoln. Que interessante. Pois é, e durante o julgamento, segundo o relato, Lincoln teria pressionado o bispo católico local. As fontes às vezes dizem Dugan, às vezes Foley, há uma pequena variação no nome. Certo. Lincoln teria forçado esse bispo a admitir sob juramento que os ensinamentos de São Tomás de Aquino, incluindo aqueles sobre como tratar hereges, que esses ensinamentos eram considerados autoridade máxima e divinamente inspirados dentro da Igreja Católica, mesmo no século XIX. Então as fontes usam essa história para dizer que a justificação teológica para eliminar opositores ainda era válida e reconhecida pela hierarquia. Exatamente, que não era a letra morta, mas sim um princípio ativo, pelo menos na visão que eles estão construindo. Uau! Então, o que temos aqui, resumindo essa parte da conversa, é uma narrativa bem intrincada, construída pelas fontes. Ela descreve um conflito enorme que vai da ciência à filosofia, da política da igreja à geopolítica. Isso. E o objetivo alegado seria minar a autoridade da Bíblia, enfraquecer o protestantismo e, no fim das contas, consolidar um poder global centrado em Roma, com planos específicos para Jerusalém e justificado por doutrinas históricas. É isso. É exatamente essa linha argumentativa que as fontes apresentam nessa seção sobre a guerra contra a Bíblia. É fundamental, mais uma vez, reforçar que estamos expondo o conteúdo e as alegações presentes no material que nos foi fornecido para análise, né? São interpretações complexas, muitas vezes controversas, que ligam eventos e figuras de maneiras bem específicas. Sem dúvida. Nossa função aqui é apresentar essa perspectiva conforme ela se encontra nas fontes, sem necessariamente endossá-la ou refutá-la. É um exercício de compreensão do material. Com certeza, é importante abordar essas informações com discernimento, reconhecendo a perspectiva particular das fontes. Elas tecem um argumento que busca explicar uma série de fenômenos históricos e contemporâneos através de uma lente muito específica, apresentando suas próprias evidências e interpretações para sustentar essa visão. Essa discussão complexa sobre as escrituras e as supostas manobras históricas continua. Vamos aprofundar ainda mais na nossa próxima conversa.